O podcast Pacto pela Segurança e Direitos das Mulheres é da autoria da ACT e financiado pelo projeto Catalyst of Change da Netherlands Helsinki Committee. No último episódio desta série, falamos de um dos maiores eventos acolhidos pela Organização das Nações Unidas em Nova Iorque. O segundo maior, para sermos mais exatas, que reúne representantes dos Estados-membros das Nações Unidas, organizações da sociedade civil, entidades da ONU, ativistas e especialistas, e onde a ACT esteve presente, fazendo parte da comitiva da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. De 10 a 21 de março deste ano de 2025, aconteceu na sede das Nações Unidas em Nova Iorque o segundo maior evento que esta organização acolhe, a Comissão sobre o Estatuto da Mulher, ou CSW, uma sessão anual de 2 semanas dedicada às políticas de igualdade de género e direitos das mulheres a nível global. A CSW é uma comissão funcional do Conselho Económico e Social estabelecida por esta entidade em 1946 para promover os direitos das mulheres e meninas e definir padrões globais de igualdade de género e empoderamento das mulheres e meninas. Quer isto dizer que durante 2 semanas nas Nações Unidas são discutidas políticas e estratégias nacionais e internacionais no âmbito dos direitos das mulheres. Este ano, a 69ª sessão da CSW foi particularmente importante por celebrar 30 anos desde a adoção da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, já que em 1996 o ECOSOC estabeleceu que a Comissão teria como função monitorizar e rever os progressos e desafios na implementação da Declaração de Pequim de 1995, assim como assegurar a transversalidade das perspectivas de género nas atividades das Nações Unidas. A Declaração e Plataforma de Ação de Pequim é ainda um documento de referência pela promoção e defesa dos direitos das mulheres, por definir medidas concretas de combate às desigualdades entre homens e mulheres. São no total 12 áreas críticas de intervenção, 52 objetivos estratégicos e 626 medidas concretas para eliminar os obstáculos à participação ativa das mulheres em todas as esferas da vida pública e privada. São estas 12 áreas: as mulheres e a pobreza, educação e formação de mulheres, as mulheres e a saúde, a violência contra as mulheres e os conflitos armados, as mulheres e a economia, as mulheres no poder e na tomada de decisão, mecanismos institucionais para o progresso das mulheres, os direitos humanos das mulheres, as mulheres e os meios de comunicação social, as mulheres e o meio ambiente e, por último, a rapariga. Temas que foram revistos nas 2 semanas de sessões da Comissão. Luana Pascote, estudante de Relações Internacionais, cuja pesquisa centra-se na violência digital, integrou a comitiva da ACT e da Plataforma das Mulheres e dá-nos o seu testemunho sobre a sua experiência, as suas expectativas e frustrações nas Nações Unidas. Como foi a minha primeira vez na CSW, não tinha muita ideia do que esperar. Sabia de antemão que era o segundo maior evento realizado pelas Nações Unidas, mas na realidade era até maior do que eu imaginava. São muitas pessoas de diferentes culturas e etnias para debater temas que podem ser comuns de todos os lugares do mundo, e outros nem tanto. Os eventos aconteceram simultaneamente dentro e fora da sede da ONU, e tivemos que escolher antes os quais queríamos ir e muitas vezes nos separar, pois no grupo tínhamos interesses diferentes. Como a maioria acontece dentro do próprio prédio central, ficamos a maior parte do tempo nas conferências de lá por uma questão de logística. Esses eventos são chamados de eventos paralelos e são os quais as organizações da sociedade civil podem participar, enquanto que as reuniões governamentais acontecem ao mesmo tempo para fechar acordos e que, no caso, não são abertos a nós. Eu participei de conferências que falavam sobre sistema de cuidado, fim da mutilação genital feminina, mulheres que são vítimas de pobreza e fome, sustentabilidade climática dos oceanos e, principalmente, sobre ciberviolência de gênero. Eu me familiarizo com algumas dessas temáticas mais do que outras, e por isso tinha certa expectativa nos debates que poderiam surgir. Mas, na realidade, as conferências tinham caráter expositivo e havia pouco espaço para questões ou conversas, ou até mesmo compartilhar experiências entre as pessoas que estavam na audiência. Isso foi um pouco frustrante para mim,
pois imaginava que o intuito do evento era a troca de saberes e vivências, o que considero muito enriquecedor. Eu também esperava encontrar eventos direcionados à comunidade LGBTQIAPN+. Entretanto, eles quase não apareceram na programação, mesmo tendo mais de 20 eventos por dia. A ausência desse espaço me deixou um pouco incomodada, pois esses grupos possuem particularidades que produzem outras formas de violências específicas, as quais também devem ser debatidas. Em poucos momentos, essa falta de representatividade foi questionada, e no caso em que presenciei, não houve resposta para a participante. Claro que essas são constatações pessoais e dizem respeito às minhas impressões como ouvinte da CSW. Não são todos os eventos que eram organizados dessa maneira, mas após uma semana, a impressão geral que tive foi que a própria formatação do espaço era direcionada a apresentar pesquisas, dados, ou seja, tinha um caráter muito mais expositivo do que gerar um debate entre os participantes. Um dos objetivos estratégicos da área de intervenção Violência contra as Mulheres, tema central na pesquisa da Luana, é estudar as causas e consequências da violência contra as mulheres e a efetividade de medidas de prevenção, havendo recomendações específicas para governos, sociedade civil e entidades privadas. Nas sessões em que participou, retirou as seguintes conclusões. O meu foco se deu no meu tema de pesquisa, que é sobre violência de gênero online, cyberviolência digital ou misoginia nas plataformas digitais. Eu citei essas diferentes terminologias que, apesar de significarem a mesma coisa, são ditas de formas diferentes, o que foi um dos principais desafios da minha pesquisa. Nas conferências da CSW, entretanto, eu tive conhecimento de um movimento de unificação do termo, que reuniu diferentes experts sobre o assunto para chegarem a um consenso no termo e auxiliar na elaboração de pesquisas, gerar dados e criar políticas públicas diretivas. A terminologia comum escolhida foi violência baseada no gênero facilitada pelas tecnologias e pode ser definida por qualquer ato cometido, assistido, agravado ou amplificado pelo uso de tecnologias de informação e comunicação ou outras ferramentas digitais, que resulte ou possa resultar em dano físico, sexual, psicológico, social, político ou econômico, ou em outras violações de direitos e liberdades. A ONU vem, nos últimos anos, elaborando relatórios sobre o tema, para unificar dados de pesquisas realizadas em vários lugares do mundo, mesmo que ainda não utilizasse a mesma terminologia. Algumas das violências de gênero online são a coleta e divulgação de dados sem consentimento, a perseguição de gênero online, a invasão de contas, o aliciamento online, o uso de perfis falsos, a pornografia de vingança e o abuso baseado em imagens. Com o avanço de discursos conservadores, de governos extremistas e de grupos que exaltam a chamada machosfera, estudos mostram que as mulheres sofrem proporcionalmente mais tipos de violência no meio digital por conta do seu gênero. Meu foco é compreender como os discursos de ódio e discursos misóginos proferidos por personalidades políticas nas plataformas digitais podem impactar a esfera pública e as consequências disso na sociedade e, especialmente, o papel das plataformas digitais. Eu acredito que uma das grandes vitórias na elaboração desse termo é assinalar que a própria concepção, a governança, o controle e o acesso das ferramentas digitais ainda favorece esmagadoramente os homens, e em grande parte exclui as perspectivas, as experiências, as necessidades de mulheres, meninas e minorias de gênero. Também é de extrema importância nos atentarmos ao fato de que a possibilidade de anonimato das redes sociais e, por ser um espaço desterritorializado, faz com que discursos violentos sejam amplificados, podendo influenciar grupos sociopolíticos, principalmente com o aumento do uso do meio digital na pandemia. Também Diana Pinto, técnica de projetos na Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres, que integrou a delegação oficial da União Europeia à CSW 69 para representar as vozes das jovens mulheres europeias na Comissão, fala-nos da sua participação ativa no evento. Olá, o meu nome é Diana Pinto, tenho 28 anos e sou técnica de projetos, comunicação e campanhas na Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Este ano tive a honra e o privilégio de participar na 69ª sessão da Comissão sobre o Estatuto das Mulheres, a CSW 69, em Nova Iorque, integrando aquela que foi a maior delegação de sempre da PPDM.
E também, pela primeira vez, uma portuguesa e eu, como parte da delegação oficial da União Europeia, nomeada pelo Lobby Europeu das Mulheres e pela PPDM. Foi, portanto, um momento muito marcante para mim, tanto a nível pessoal como profissional. Com 28 anos, faço parte de uma geração que nasceu já depois da adoção da Plataforma de Ação de Pequim. Ter podido participar ativamente num espaço multilateral como este, num ano tão simbólico, os 30 anos da Declaração e da Plataforma, foi muito inspirador. A CSW é um espaço político e simbólico, mas é acima de tudo um espaço de escuta, de construção coletiva e de resistência. Estiveram presentes milhares de representantes de governos, organizações da sociedade civil, especialistas e ativistas. Todas e todos reunidos com o mesmo objetivo: avaliar os progressos, denunciar os retrocessos e exigir compromissos concretos para a promoção da igualdade entre mulheres e homens e para a efetivação dos direitos humanos das mulheres e das raparigas. Enquanto jovem feminista, portuguesa, europeia, senti uma grande responsabilidade ao representar não apenas a PPDM, mas também o LEM e, de certa forma, uma geração de jovens mulheres que muitas vezes ainda está ausente dos espaços de decisão. A minha intervenção, por exemplo, junto da Comissária Europeia Adja Habib, destacou justamente isso: a urgência de políticas feministas que respondam aos desafios específicos do nosso tempo e do futuro. Falei sobre a necessidade de garantir igualdade salarial, segurança online, e esta é uma preocupação central para as jovens, o acesso ao aborto legal, seguro e gratuito, o fim da violência masculina contra mulheres e raparigas e a importância da participação das mulheres na construção dos processos de paz. Participei ainda num dos diálogos interativos do programa oficial da CSW sobre desenvolvimento inclusivo e trabalho digno, onde pude abordar os desafios impostos pela rápida digitalização da economia para o empoderamento económico das mulheres. Neste âmbito, destaquei como a automação impulsionada pela inteligência artificial está a afetar desproporcionalmente setores mais feminilizados da economia, como a administração e o comércio, acentuando aquilo que já são as vulnerabilidades das mulheres no mercado de trabalho. Sublinhei o agravamento da divisão digital entre mulheres e homens, que limita de facto o acesso das mulheres a competências digitais, a educação nas áreas STEM e, portanto, aos empregos bem remunerados na área da tecnologia, o que perpetua a segregação ocupacional e as desigualdades económicas com base no sexo. Apelei ainda a uma ação firme dos governos para garantir a transparência na governança da inteligência artificial, corrigindo as vieses de género nos algoritmos e promovendo a paridade na liderança tecnológica, além de destacar a necessidade de políticas de ação positiva e de um maior investimento em educação digital acessível para mulheres e raparigas. A minha colega Mary Collins, secretária-geral do Lobby Europeu das Mulheres e delegada da PPDM à CSW, participou ainda no diálogo interativo sobre a implementação da Plataforma de Ação de Pequim. A plataforma tem 30 anos, mas continua atual e continua a ser o referencial mais ambicioso para os direitos das mulheres a nível global. No entanto, o que sabemos e que esta CSW veio também provar é que a sua implementação é profundamente desigual. Um dos momentos mais intensos para mim foi, por exemplo, o evento paralelo sobre prostituição, co-organizado pela PPDM, com outras organizações feministas europeias, o lobby entre elas. Ouvimos testemunhos de sobreviventes e discutimos como a prostituição é uma forma extrema de violência baseada no sexo. Falamos de programas de saída, da necessidade de criminalizar os compradores, do impacto da exploração digital. Foi muito duro, mas foi também um momento de afirmação política. Os direitos das mulheres não são negociáveis e não deixaremos que ninguém fique para trás. Mas nem tudo foram conquistas, houve também frustrações. Por exemplo, a ausência de representantes do governo português, nem técnicos, nem parlamentares, deixou um vazio que foi muito notado, sobretudo quando vemos outros países que se fazem representar a mais alto nível. Portugal tem, de facto, uma história importante no seguimento de Pequim. Em 2000, durante a presidência portuguesa da União Europeia, teve um papel de destaque na avaliação de Pequim +5. Mas esta ausência, agora, em março, transmite um sinal muito claro. Os direitos das mulheres ainda não são uma prioridade política. E isto é preocupante, especialmente neste momento que vivemos de profundo retrocesso global. Lamentamos também que Portugal não tenha aproveitado a oportunidade para incluir uma ou mais jovens como delegadas na sua delegação oficial, as ditas Youth Delegates, algo que outros países fazem muito frequentemente e que representa uma aposta no futuro, na inclusão, na continuidade deste trabalho a longo prazo. Portanto, eu diria talvez que saí da CSW com uma sensação agridoce, de compromisso e de alguma frustração. Por um lado, porque foi um espaço de resistência, onde se ouviram vozes fortes, determinadas, que não se deixam silenciar, onde a PPDM ocupou um espaço de grande relevo e de grande importância. Por outro, sentimos muito profundamente o peso de um ambiente político global tenso,
desequilibrado, marcado por retrocessos, por discursos anti-direitos, anti-mulheres e por tentativas de esvaziar os compromissos assumidos há 30 anos. A própria declaração política, que é aprovada na CSW, foi um pouco ambiciosa nas nossas considerações e evita linguagem clara sobre, por exemplo, direitos sexuais e reprodutivos, neste momento em que ela é tão necessária, por pressão de alguns Estados com agendas conservadoras, que participaram naturalmente no processo negocial. Ainda assim, diria que aquilo que me ficou mais marcado foi a força da sociedade civil. Mulheres de todos os cantos do mundo, com diferentes experiências e proveniências, que se uniram por um objetivo comum: garantir que os direitos das mulheres são respeitados, protegidos e promovidos e lutar pela efetivação da emancipação de todas as mulheres e raparigas. A luta é, de facto, coletiva. E é precisamente por isso que continuo a acreditar que espaços como a CSW são essenciais, porque apesar de todas as limitações, continuam a ser os espaços onde se criam alianças, se trocam conhecimentos, se exigem responsabilidades e se constrói o futuro. É perceptível nesses casos o quanto práticas machistas e misóginas são elásticas, podendo se adaptar facilmente às novas realidades sociais. Dentro das áreas críticas de preocupação da plataforma de Pequim, podemos apontar a violência baseada no gênero facilitada pela tecnologia, tanto no ponto 4, violência contra as mulheres, como no 10, mulheres e meios de comunicação. Nesse sentido, a importância da CSW se dá no aspecto de trazer ao debate mundial tanto questões históricas e estruturais, como criar novas formas de enfrentamento de violência de gênero. Também é interessante apontar como esse espaço é propício para criar conexões novas e alargar a rede de contatos com outras organizações. Esse compartilhamento de informações e conhecimentos pode ser muito valioso e, em geral, as pessoas estão abertas e buscam novas parcerias. Numa atual conjuntura política marcada pelo crescimento de partidos de direita e extrema-direita, retrocessos nos direitos humanos das mulheres, o ressurgimento do patriarcado e uma crescente violência contra as mulheres em meios sem uma adequada legislação, é essencial reafirmar os compromissos para os tratados internacionais, como a Convenção de Istambul, a CEDAW e a Plataforma de Pequim, e utilizar os espaços de discussão política como forma de resistência. O nosso pacto é continuar a lutar pelos direitos das mulheres, fazer ouvir as nossas vozes quando são silenciadas e posicionarmos-nos pela defesa de uma sociedade justa e igualitária. Acompanhe o nosso trabalho em acto.org.